Glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Antes de estar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, desde já eu já convido a igreja para nós abrirmos em Colossenses, palavra do Senhor nessa noite. Colossenses capítulo 3, versículo 23, e nós vamos ler até o 25. Enquanto os irmãos acham, quero estar agradecendo a Deus por essa noite, né? Já sentimos a presença de Deus muito forte nessa noite, né, irmãos? Ontem foi um culto maravilhoso, como já foi dito aqui. E hoje, né, tá o culto mais tranquilo, não tá tão cheio igual ontem, mas a presença de Deus já foi real também neste lugar, nessa noite de hoje, irmãos. Porque, como o nosso irmão Jesuíno bem falou, nós não podemos depender de um culto específico para adorar o nosso Senhor, irmãos. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, né? Nós adoramos a Deus em todos os momentos, todos os lugares, toda hora, todo minuto e todo segundo. Nós temos que adorar o Senhor. Quando nós acertamos, nós adoramos a Deus. Mas quando nós erramos, nós estamos adorando a Deus também, porque nós estamos reconhecendo os nossos erros, pedindo perdão pelos nossos pecados e contando com a graça dele. Ontem foi dito isso, não é só quando nós acertamos que nós vamos adorar, servir ao Senhor. Quando nós erramos também, porque nós precisamos dele, dependemos dele em todos os momentos, principalmente nos momentos em que nós fraquejamos em algum momento, irmãos. Então a palavra do Senhor nos diz nessa noite: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E antes de começar aqui, né, expor a palavra, muito do que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje, já foi confirmado aqui, através dos testemunhos, através das oportunidades, né? Deus já falou através dos irmãos aqui, várias coisas que Deus já tinha colocado no meu coração. E aí eu agradeço a Deus porque confirmou a palavra, né? E eu quero dizer que pregar a palavra depois de receber a notícia da saída do casal, né, não é tão fácil. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, porque no tempo que eles tiveram aqui também, eles nos ajudaram, né? Nos apoiaram também. A gente aprende sempre com as pessoas mais experientes também, né? E eu agradeço a vida do pastor, a vida da pastora, e desejo tudo de bom nesse ministério, né? E nós continuamos juntos. Nós continuamos fazendo parte da mesma igreja, que é a igreja de Cristo. A igreja não é placa A, não é placa B, não é. A igreja é o corpo. E nós somos o corpo. Então, quando as pessoas chegam, né, no ministério, a gente cria um laço. A gente cria um laço com as vidas, com as pessoas. Já teve vida que teve nesse ministério aqui, que saiu, irmãos, e saiu assim tocando horror, fazendo tudo assim, né, de errado, criando confusão, criando contenda com os irmãos. Aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, será que essa vida, será que eu vou ter raiva dessa vida? Será que eu vou ter mágoa? Mas não, irmãos, a gente cria um laço assim, sabe? Um laço que a gente aprende a gente aprende a aceitar os erros, não só as qualidades, mas os erros também, né? Eu sei que o pastor aqui também muitas vezes erra, sei que o pastor muitas vezes também pode falar algo que os irmãos não gostam, pode fazer algo que os irmãos não concordam, né? Mas isso faz parte, porque não existe igreja perfeita, não existe família perfeita, não existe casamento perfeito. Por quê? Porque não existe ser humano perfeito. Então a gente cria o laço com todas as vidas, irmãos. A gente aprende a amar. E é um amor assim que não vem do homem, não vem da carne, não vem, irmãos. É um amor que vem do Espírito Santo do Senhor, né? Que a Bíblia fala, é o elo perfeito. É o elo do amor que é derramado através do Espírito Santo. Então desejo todo sucesso, né? E estamos sempre juntos aí para o que der e vier. E agradeço por toda a colaboração que os pastores deram aqui neste lugar, irmãos. Confesso assim que me emocionei também, mas isso faz parte da caminhada também, e o pastor, ele aprende a amar todas as ovelhas. Então, irmãos, a palavra de hoje fala de servir ao Senhor de todo o coração. Que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como para o Senhor e não para os homens. Apesar que as coisas que nós fazemos também abençoam as vidas, as coisas que nós fazemos ajudam as vidas também, né? As coisas que nós fazemos também é para o nosso próximo também. Mas a Bíblia nos ensina a fazer primeiramente, irmãos, como para o Senhor. Porque se muitas vezes a gente querer depender de fazer as coisas somente através dos nossos relacionamentos humanos, através de muitas vezes um afeto que a gente sente pela pessoa, aí muitas vezes nós nem vamos fazer. Porque muitas vezes nós podemos estar ali juntos, gostando daquela pessoa, podemos estar amando,
Mas aquela pessoa pode nos decepcionar em algum momento. E se a pessoa nos decepcionar, muitas vezes pode vir aquele sentimento no nosso coração da gente não querer mais fazer o bem. Ah, falou mal de mim, ou então me desejou algo ruim, também não vou ajudar mais, não vou fazer o bem. Então, se a gente depender de fazer as coisas para o nosso próximo, apenas nos baseando nos nossos relacionamentos humanos, nós podemos falhar a qualquer hora. Mas se a gente fazer, irmãos, pensando sempre em fazer para o Senhor em primeiro lugar, aí, irmãos, independente de qualquer coisa, nós vamos amar a Deus, como diz a palavra, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu até lembrei da pregação que eu estava ouvindo do pastor Cláudio Duarte. E aí, essa pregação, ele fez uma pergunta, e muitas pessoas que estavam ali ouvindo essa pregação até erraram. Quando ele fez essa pergunta, até eu também errei a resposta. Porque ele perguntou, o que a palavra do Senhor fala? Que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar nós temos que amar a quem? Aí todo mundo responde, ao próximo. Aí o pastor Cláudio Duarte fala, não, primeiro você tem que amar a Deus, depois você tem que se amar. Porque a palavra fala, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, primeiramente, a gente se ama também, né? Porque se a gente não se amar, nós não vamos amar também o nosso próximo, não, irmãos. Se a gente tiver amargura no nosso coração, né? Se a gente tiver desgosto da vida, como que nós vamos, né, passar o amor para o próximo? Porque nós só damos aquilo que nós temos dentro de nós, não é verdade? Então temos que fazer tudo, irmãos, sempre olhando para o alto, sempre olhando para Deus, fazendo tudo no temor do Senhor e fazendo para agradar o Senhor. Quando nós agradamos a Deus, nós vamos também agradar o nosso próximo no sentido de fazer as coisas corretas. Porque agradar não é só falar muitas vezes o que a pessoa quer ouvir. Agradar também é muitas vezes corrigir. Eu amo meus filhos. Se eu falasse só o que meus filhos quisessem ouvir, ou deixasse eles fazerem tudo que eles quisessem, eu não estaria amando eles, né? Na verdade, eu seria um pai desleixado, né? Porque se eles quisessem fazer coisa errada e eu não corrigisse, isso não é amor. Amor é quando você corrige também, quando você chama atenção, quando você precisa falar a verdade, você fala a verdade, isso é amor. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Ah, o pastor foi mais duro comigo, então ele não me ama. Não, irmãos, pelo contrário, é aí que ele ama mesmo. Porque se ele não amasse, ele não está nem aí. Ia deixar a pessoa fazer o que quisesse, ir para a beira do abismo e nunca ia corrigir. Então tem um ditado que diz, né, uma frase que certa vez eu estava ali mexendo no Facebook, entrei no Facebook ali, e o pastor mexe no Facebook, viu, irmãos? Eu não sei se é só o pastor que mexe, não sei se os irmãos também acessam o Facebook, mas o pastor acessa. Porque essa conversa aí, o Facebook é do diabo. O pessoal, mas quem deu o Facebook para o diabo? Porque o meu Facebook, né, eu que tenho que saber usar ele. Se eu usar para as coisas erradas, se eu usar para as coisas pecaminosas, aí eu estou entregando realmente para o diabo. Mas se eu usar para a glória de Deus, nós vamos estar ganhando vidas para Jesus. Ontem o culto foi transmitido, vidas foram alcançadas através do Facebook. Então o que é que acontece? Estava mexendo ali no Facebook, aí abri uma imagem, e nessa imagem estava assim, ó, servir a Deus não é obrigação. Servir a Deus é um privilégio. E eu não tinha tanto tempo assim, né, que eu servia ao Senhor. E essa frase ficou no meu coração. Servir a Deus não é obrigação. Servir a Deus é um privilégio, irmãos. É uma oportunidade. É isso que nós temos que entender. Servir a Deus, servir ao ministério, servir ao seu próximo, servir à sua família. É um privilégio, irmãos. A Bíblia fala que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Quando você pode dar algo, quando você pode doar algo, quando você pode ajudar o seu próximo, você está sendo um bem-aventurado. Por que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber? Porque quando você pode dar algo, e nós não estamos falando só de coisas materiais, né? Estamos falando em todas as áreas. Quando você pode doar algo, é porque você tem para doar. Então, se você tem para doar, você é um bem-aventurado. Porque o ruim é quando a pessoa precisa receber, né? Quando a pessoa está precisando, irmãos, é porque a pessoa não tem, não é verdade? Quando a pessoa precisa de um alimento, de uma cesta básica. Quando a pessoa precisa ali de uma alegria, é porque ela não tem essa alegria, ela precisa de uma alegria. Quando a pessoa precisa de uma cesta básica, é porque ela não tem. Então, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E se você pode dar, é porque Deus te deu antes. Nada vem de nós, tudo vem dele, né? A palavra de Deus nos ensina isso. Quem somos nós para dar a Deus alguma coisa? Tudo vem dele, tudo é por ele. Então, irmãos, coisa mais bem-aventurada é quando nós podemos fazer a obra de Deus de todo o nosso coração, com amor, não por obrigação, não por se sentir constrangido, eu tenho que fazer algo, senão os irmãos vão ficar me olhando, me reparando, não. É fazer de todo o coração como para o Senhor.
Nessa palavra aqui do apóstolo Paulo tem umas coisas interessantes, porque essa palavra aqui é uma palavra que tem várias instruções. Aqui vai falar da supremacia de Cristo. Aqui vai falar como nós podemos ser livres do legalismo, não andar segundo a lei, mas andar segundo a graça. Aqui vai nos dar instruções também que como viver, instruções de como viver santo, né, uma vida santa, como viver numa vida separada para o Senhor Jesus Cristo, como viver em santidade. E aí nós entramos nessa parte que fala da responsabilidade social. Nós temos uma responsabilidade também na nossa área social, nos nossos relacionamentos também. Aqui no versículo 18, começa assim: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Olha só, os irmãos vão reparar aqui o mistério. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Percebeu que tudo tem o Senhor em primeiro lugar? Em tudo o Senhor é a primazia? Marido, ame suas mulheres por temor ao Senhor. Mulheres, sujeitem aos seus maridos, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, porque vocês temem ao Senhor. E aqui fala até dos escravos, porque no tempo do apóstolo Paulo ainda existia a escravidão. Não era como essa escravidão que a gente conhece, né, que os negros eram escravizados ali. A escravidão no sentido que existiam servos. Eles compravam os seus servos ali, os servos serviam. Nem todos os servos eram maltratados, alguns eram, mas nem todos eram maltratados não. Os servos eram como um empregado. E até mesmo nessa questão dos escravos, a palavra fala: obedeçam aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão por perto observando, mas sinceramente de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Irmãos, por que que nós servimos o ministério? Por que que nós servimos a igreja? Por que que nós ajudamos os pastores? Por que que nós ajudamos as lideranças? Não é só para agradar o pastor, não é só para agradar a liderança. Não, irmãos, é para agradar o Senhor em primeiro lugar. E aí é uma coisa até que muitas vezes pode nos confundir. Nossa, mas como é que a palavra fala para obedecer aos senhores, os escravos ficarem sujeitos aos senhores? Eu entendo que a palavra de Deus tem uma sabedoria muito grande. Porque se os escravos, irmãos, se revoltassem contra os seus senhores poderiam até matar os escravos. Então a palavra de Deus fala: é melhor vocês obedecerem os seus senhores, né? Porque isso aí não vai te trazer coisas ruins. É assim na nossa vida também, irmãos. Eu entendo que a nossa cura e a nossa libertação vem através de nós colocarmos a mão no arado. Tem muitas pessoas que reclamam de fraqueza espiritual, muitas pessoas que reclamam de frieza espiritual, tem muitas pessoas que reclamam que não tem forças mais para servir ao Senhor, não tem forças para ir para a igreja. E aí, um testemunho próprio que eu tenho na minha vida, eu entendo assim, que se a pessoa se esforçar, colocar a mão no arado, irmãos, essa pessoa vai ser curada. Essa pessoa vai ser liberta, essa pessoa vai ser transformada. Não vai ter nem tempo de ficar pensando nos problemas, nas coisas ruins, não. Eu falo isso como testemunho próprio. Os irmãos ouviram aqui o testemunho da diaconisa Daniela. E aí eu me lembrei da minha própria vida também. Eu já estava pensando em dar esse testemunho, antes da irmã dar o testemunho, eu já estava pensando em dar. Para ver como que Deus, ele confirma. Eu era parecido com seu filho, irmã Daniela. Porque eu também era aquela pessoa antissocial. Eu era calado no meu canto, desde criança. Quando eu era menino, eu era bem calado, né? Olha, eu não fui criado com minha mãe. Meu pai não me assumiu. Como tem um ditado que diz aí, não assumiu, sumiu, né? No lugar de assumir, ele sumiu. Então não fui criado com meu pai. Minha mãe também não pôde me criar. Me deixou com a minha avó, às vezes com as minhas tias, né? Então não tive o carinho nem o afeto do pai. Não tive o carinho nem o afeto da mãe, irmãos. Não tive. Isso faz muita falta. Isso faz muita falta para nós. Nada substitui a mãe, nada substitui o pai. Então não tive isso. E eu cresci uma criança muito retraída. Criança tímida. Eu era muito doente. Eu tinha uma doença que se chamava febre reumática. Não sei se os irmãos conhecem essa doença, né? Reumatismo no sangue. Que me deixava muito fraco. Tinha dias que eu acordava de manhã, eu não tinha forças nem para ir na cozinha beber água.
Para ir para a cozinha beber água, eu tinha que ir escorando na parede com as duas mãos, senão eu caía. Tinha hora que as vistas escureciam e eu tinha que me abaixar, sentar, às vezes até deitava, até passar aquilo. E eu não gostava que ninguém soubesse disso, eu tinha medo das pessoas saberem disso e ficar brigando comigo. Pra você ver como que eu tinha trauma, tinha vários traumas. Muitas vezes eu escondia minhas crises, eu esperava ali melhorar, para me levantar, para andar pela casa. Porque quando eu bebia ali um copo cheio d'água, parecia que as forças retornavam, né? Parecia que clareava tudo assim. Mas quando dava essa crise, porque é o sangue fraco, né? Quando dava essa crise, irmãos, aí eu não conseguia nem me levantar da cama. Eu fui ao médico, e aí o médico me recomendou 240 comprimidos de AS. Eu tive que tomar, no começo do tratamento, 240 comprimidos de AS. Né? Nem sei se existe mais esse remédio. E eu tinha que tomar, o médico falava que era bom tomar com leite, porque se eu tomasse só com água era perigoso me fazer mal, o leite cortava ali pouco o efeito. E aí eu comecei a tomar com leite, mas passou ali algumas semanas, eu já não conseguia nem ver mais leite na minha frente, que eu enjoei. Até hoje, se eu ver leite puro, se eu sentir o cheiro do leite puro, irmãos, eu não gosto. Se misturar com um cafezinho, tudo bem, mais puro, porque eu tive que tomar com remédio. Tomei tanto que eu enjoei desse negócio. Aí comecei a tomar com água, chegou um tempo que eu nem aguentava mais tomar esse remédio, porque estava me fazendo mal. E eu tinha que tomar injeção, Benzentacil 600, de 20 em 20 dias. A primeira que eu tomei foi 1.200. Irmãos, não consegui nem andar no dia. Era criança, não consegui nem andar. Aí, depois disso, tinha que tomar Benzentacil 600, de 20 em 20 dias. Mas aí passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu me acostumei. Tinha dia que eu tomava Benzentacil de manhã, de tarde eu estava jogando bola, porque eu me acostumei com isso. E era somente através das injeções que cortava a crise. Se eu atrasasse 2, 3 dias sem tomar a injeção, as crises começavam a voltar. Só que a minha avó começou a me levar na Casa da Bênção, lá de Taguatinga Sul. Pastor Doriel, conhece, né, pastor? Pastor Doriel. Minha avó começou a me levar lá em Taguatinga Sul, Casa da Bênção. Irmãos, Casa da Bênção, poder de Deus ali, tinha muita expulsão de demônios, né? Eu confesso que muitas vezes eu ia lá porque eu ficava curioso. Eu queria ver as pessoas endemoniadas, que eu ficava achando interessante aquilo. Falava, meu Deus do céu, o que é isso? Porque às vezes as pessoas ficavam endemoniadas lá, irmãos. Teve uma pessoa que ficou deitada no chão lá e a pessoa começou a levantar a barriga assim, começou a levantar. Pensei que a pessoa ia voar. Pensei que a pessoa ia começar a flutuar assim. E eu era menino, eu ficava curioso para ver essas coisas. Ficava ali curioso, começava a ver. Só que quando era de noite, conseguia nem dormir de noite. Porque eu ficava com medo. Ficava lembrando daquilo ali, ficava assustado. Mas minha avó me falou, eu vou te levar para essa igreja porque Deus ele vai te curar. Deus vai te curar nessa igreja. E aí eu comecei a crer. Porque a fé vem do ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Comecei a crer, pastor Evaldo. Aí o que acontece, irmãos? Depois de alguns anos, eu comecei a relaxar na injeção, né? Comecei a parar de tomar injeção. Quando minha mãe descobria que eu não estava tomando, porque eu tinha que ir com minha tia, às vezes eu parava. Falava, não quero ir. E parava. Minha tia não lembrava do dia certo, eu também nem lembrava ela, não fazia questão de lembrar. Quando minha mãe descobria, me dava uma surra. Mas eu comecei a parar, irmãos, de tomar injeção. Teve um tempo que minha mãe descobriu que já tinha várias semanas que eu não tinha tomado injeção mais. E ela falou, menino, você é doido, menino? Você quer morrer? Porque o médico, ele falou isso, falou, você vai ter que tomar injeção, você vai ter que entrar na sua adolescência tomando essa injeção, você vai entrar na sua fase adulta tomando essa injeção, e não tem nem previsão de quando você vai parar. Está repreendido, né, irmãos? A palavra do médico, porque a palavra de Deus é que ia me curar. Aí quando eu passei várias semanas sem tomar essa injeção, minha mãe descobriu, e minha mãe falou, menino, quer saber de uma coisa? Eu não vou te obrigar mais não a tomar injeção, não. Aí ela me levou no médico. Quando ela me levou no médico, o médico pediu todos os exames de novo. E quando ele pediu todos os exames, falou, seu filho não tem mais nada. Seu filho está curado, não constatou mais nada nos exames. Então esse foi o primeiro milagre assim, né, mais forte que Deus fez na minha vida. Então, irmãos, apesar disso tudo, eu cresci uma criança bem retraída. Eu era bastante calado. E muitas vezes, por eu ser calado, por eu ser retraído, eu era chamado de lerdo. Esse menino é lerdo. Esse menino é sonso. O que esse menino tem? Aí eu botava isso na minha cabeça para ver como a palavra tem poder, né? Aí eu pensava, realmente eu sou lerdo. Realmente eu sou sonso. Os outros meninos são tudo espertos e eu sou lerdo. Aí que eu ficava retraído mesmo. Por isso que nós temos que ter cuidado. Aquilo que nós falamos para as crianças. Para os nossos filhos, né? Então eu era bastante retraído. E eu entrei na minha adolescência retraído. E quando eu tive ali meus 16, 17 anos, aí eu comecei já a mexer com coisa errada. Comecei a mexer más amizades, né? Fui largando ali os estudos, larguei o colégio.
E ali eu comecei a mexer com bebidas alcoólicas. Me ofereceram, vamos ali pro córrego, vamos tomar essa bebida, vamos tomar uma. E aí, irmãos, comecei nessas coisas erradas aí, mexer com coisa errada. Então, quando eu tomava uma bebida alcoólica, quando eu bebia, eu até que me soltava, me descontraía, me soltava, até que eu conversava. Mas quando eu estava normal, quando eu estava são, irmãos, eu não falava com ninguém. Era calado o tempo todo. Tinha gente que pensava até que eu era mudo. Mas esse rapaz aí não fala não, é mudo. Para mostrar como que eu era retraído. Aí o que acontece? Aí eu entreguei minha vida para o Senhor. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor, tudo mudou. Estava dando esse testemunho para Maria Alice. Falei, Maria Alice, hoje em dia eu converso. Mas antes de entregar minha vida para o Senhor, eu não conversava não. Eu ia para o meu quarto, eu ficava quieto no meu quarto. Já tinha minha esposa, tinha meus filhos também, né? Depois que eu casei. Então eu ia para o meu quarto e eu não conversava, não queria conversar com ninguém. Não queria receber visita. Se chegasse visita lá em casa, eu achava era ruim, ficava com raiva. Queria só estar lá na frente do computador ou lendo alguma coisa, só no meu mundinho. Parecia que eu tinha um mundo em particular e não queria que ninguém me incomodasse. Era desse jeito, irmão Raimundo. Então eu era antissocial. Irmãos, eu tinha vergonha de conversar. Se tivesse 2 ou 3 pessoas assim conversando e me chamasse para conversa, eu abaixava a cabeça. Parecido o Pedro um pouco, o Pedro tem vergonha. Então eu abaixava a cabeça, irmãos, para não conversar. Virava a cara assim para ninguém ficar olhando para mim. Era uma pessoa bastante retraída. No colégio, quando eu estudava, quando tinha que apresentar trabalho na frente, eu faltava aula. Já cheguei a ficar de recuperação porque não fui apresentar o trabalho de tanta vergonha que eu tinha. Mas aí eu entreguei minha vida para o Senhor. E olha só a transformação que Deus faz. Uma pessoa que não tinha coragem nem de conversar no particular com ninguém, hoje em dia, irmãos, tem coragem de pegar o microfone e falar para uma igreja toda. Isso é milagre de Deus, irmãos. Só Deus é que pode fazer isso. Uma pessoa que tinha vergonha de apresentar trabalho no colégio, Deus deu o chamado da pessoa ensinar, dar estudo bíblico para uma igreja. É um mistério de Deus, né? Então nós nunca podemos duvidar do que Deus pode fazer nas nossas vidas. E eu fiquei muito feliz com o testemunho, né, do irmão Vitor, do irmão Samuel também. E muito mais Deus vai fazer, irmãos. Mas sabe o que para Deus fazer, sabe o que nós temos que fazer também? Porque tem a nossa parte. Para Deus realizar a parte dele, nós temos que nos dispor. Nós temos que deixar essa chama que queima dentro de nós, irmãos. Nós temos que deixar essa chama queimar cada vez mais. E essa chama fazer com que a gente cumpra o chamado. Porque chamado vem disso, chamado vem de chama. É aquilo que queima por dentro. Mas muitas vezes a pessoa está sentindo algo queimando por dentro ali, é Deus chamando. Mas a pessoa muitas vezes deixa a timidez bloquear. Às vezes deixa palavras contrárias bloquear. Às vezes a pessoa ouve opiniões de homens e deixa de acreditar. Não dê ouvidos, irmãos, para aquelas pessoas que não acreditam em você. Porque Deus, Ele acredita em você. A palavra de Deus fala, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Não é o homem que sabe não, irmãos, quem sabe é Deus. A primeira vez que eu fiz uma programação na rádio, eu estava tão nervoso, que eu gaguejei, errei as palavras, né? Travou a língua ali. Fiquei com a voz trêmula, suei frio, de tanto nervoso que eu estava. Não tinha ninguém na minha frente, mas eu imaginava que tinha uma multidão ali. Eu pensei, tem uma multidão do outro lado me ouvindo. Só tinha um microfone na minha frente, mas mesmo assim parecia que tinha um monte de gente me olhando. Fiquei com uma vergonha, irmãos. E quando eu saí da rádio, aí tinha um abençoado lá. A primeira coisa que esse abençoado falou foi, nossa, mas você estava nervoso, hein? Sua voz estava tremendo que só. Você gaguejou que só, sua voz ficou tremendo. Eu, meu Deus do céu, nunca mais eu volto para uma rádio. Falei, eu nunca mais volto para uma rádio, Senhor. Isso não é para mim, quero mais saber disso não. Fui para casa emburrado e fui triste para casa. Emburrado e triste. E pensando, para que o pastor foi me chamar para a rádio? Mas aí quando chegou dentro de casa, aí Deus começou a falar no meu coração. Deus falou, meu filho, quem te chamou não foi o homem não. Quem te chamou foi eu. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não dê ouvidos para que o homem está falando sobre a sua vida. Ouça a minha voz. Então não podemos parar, irmãos, dar ouvidos para o homem não. Mas nós temos que fazer as coisas para Deus de todo o coração. Porque quando nós fazemos de todo o coração, Deus, Ele nos honra. Se nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca no muito. Se a gente não for fiel no pouco, nunca que Ele vai nos colocar no muito.
Porque Deus, Ele sabe, se não está sendo fiel nem no pouco, como é que eu vou colocar no muito? Como é que vai ser no muito? Então, irmãos, não despreze o tempo das coisas pequenas. Não despreze os pequenos começos. E aí nós entramos no versículo 23 que diz isso, ó. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Não é metade do coração, é todo o coração. Irmãos, com Deus não tem meio termo. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao inimigo. Ou nós somos frios ou quentes. O morno, Deus, Ele vomita. Não tem meio termo com Deus. Então, quando a Bíblia fala de todo o coração, nós temos que nos dispor de todo o nosso coração. Não só quando tudo está bem, mas quando tudo está mal também, nós temos que pedir essa força para o Senhor. Eu entendo que quando nós colocamos a mão no arado, nós somos curados de tudo. Somos curados emocionalmente, espiritualmente, somos curados dos nossos sentimentos, somos curados de depressão, somos curados da ansiedade, somos curados de preocupações. É só colocar a mão no arado. Porque lá no Salmos 27, versículo 14, vai dizer assim, ó. Vai dizer, deleita-te no Senhor. Espere, pois, no Senhor. Depende da tradução, né? Espera no Senhor. Esforça-te e eu fortalecerei o seu coração. É interessante isso. Espera, pois, no Senhor. Aí as pessoas pensam, esperar no Senhor, então vou ficar aqui paradão, esperando, né? Esperar Deus fazer tudo. Não é isso, irmãos. A Bíblia fala, espera no Senhor. Esforça-te e aí eu fortalecerei o seu coração. Veja que tudo começa em Deus, mas nós temos que responder ao chamado, responder a isso também. Quando nós nos esforçamos, aí Deus fortalece o nosso coração. Agora, se eu tiver com alguma ansiedade, preocupação, tristeza, angústia, depressão, e ficar só dentro da minha casa, isolado, vamos falar a verdade, irmãos? Eu vou me curar? Eu vou receber a cura? Não vou. É muito interessante quando Jesus ele falava, que queres que eu te faça? Jesus também perguntava, queres ser curado? Isso é interessante, né? A pessoa estava doente, às vezes a pessoa estava paralítica, às vezes a pessoa estava cega, e Jesus ainda perguntava, queres ser curado? Aí a gente pensa, é claro que a pessoa doente quer ser curada, né? A resposta mais óbvia é essa, né? A pessoa doente quer ser curada. Mas sabia, irmãos, que nem todas as pessoas doentes querem ser curadas? Tem pessoas que muitas vezes se acostumam a ser dependentes da doença. Porque às vezes elas conseguem ali tirar alguma vantagem na doença. Como assim, pastor William? Porque às vezes através da doença, seja física, seja da alma, a pessoa consegue a atenção de outras pessoas. Então às vezes a pessoa quer a atenção de outras pessoas. Aí a pessoa pensa assim, se eu for curado, as pessoas não vão me dar mais atenção, então é melhor eu ficar doente aqui. Irmãos, eu li um livro de psicologia que ensinava sobre isso. E eu sei que isso é verdade porque eu tinha uma tia. Minha tia, ela vivia inventando doença para ela. Porque a gente sabia ali que ela não estava doente e ela ia no médico. Ela ia no médico e voltava com raiva do médico. Falava, aquele médico não sabe de nada. Fui lá no médico e vocês acreditam que o médico falou que eu não tinha nada? Falava desse jeito, irmão. Vocês acreditam? Com a mão na cintura. Vocês acreditam que o médico falou que eu não tinha nada? Ficava com raiva do médico. Então ela queria porque queria ter uma doença. E ela vivia falando de dor nas costas, dor na perna, dor no joelho, dor na cabeça, dor não sei aonde. De manhã ela pegava um copo desse tamanho aqui, ó, enchia de boldo e tomava um copo de boldo. Todo dia de manhã. Eu falava, nossa, mas para que ficar tomando isso todo dia? É porque eu preciso, é porque meu estômago é fraco, meu estômago é isso, meu estômago era aquilo. Então inventava doença. E aí as pessoas davam atenção. As pessoas abraçavam, as pessoas consolavam, as pessoas oravam. Aí a pessoa começou a ficar dependente da doença. Isso é explicado, irmãos, na psicologia. Isso existe. Então é por isso que Jesus perguntava, queres ser curado? E eu percebo que no nosso meio, no meio cristão, nem todas as pessoas querem ser curadas. Sabe por quê? Porque às vezes nós guardamos alguma mágoa no nosso coração e no lugar da gente deixar Jesus curar essa mágoa, muitas vezes nós ficamos alimentando essa mágoa. Aí Deus fala, você quer que eu te cure? Então você vai lá, peça perdão para aquela pessoa. Ou então aceite o perdão daquela pessoa. Porque às vezes a pessoa não aceita nem o pedido de perdão, né? Aí Deus fala, aceite o perdão daquela pessoa lá que eu vou te curar. Aí a pessoa, eu não vou dar o braço a torcer. Não quero ver nem pintado de ouro. Não quero mais falar com aquela pessoa. Não quero nem saber daquela pessoa. Ou seja, a pessoa não quer ser curada. Porque um pedido de perdão, ou então você aceitar um pedido de perdão, é uma cura. É uma cura, irmãos. Eu já passei por uma situação muito difícil de perdoar. Eu passei vários meses me corroendo por dentro, estava ficando doente. Mas o dia que eu consegui liberar o perdão, irmãos,
minha vida se transformou. Foi uma libertação e foi uma cura. Por que tem muitas pessoas morrendo? Por que tem muitas pessoas se consumindo por dentro? Guardando sentimentos ruins. Sentimento de rancor, sentimento de mágoa. Muitas vezes perdeu algo, se decepcionou e nunca conseguiu superar isso. E se a gente não superar, nós não somos curados. Por isso que Jesus perguntava: queres ser curado? Então colocar a mão no arado nos ajuda também a receber essa cura. Porque quanto mais nós fazemos a obra de Deus, mais Deus faz a obra dele dentro de nós. Nem todas as vezes nós vamos estar bem não para fazer a obra de Deus, não. Olha o João Kleber, coitado. João Kleber estava ali, caído, dormindo. Eu falei: o que foi, moço? Aí o Pedro falou: ele está com dor de cabeça. Mas nós não obrigamos o bichinho a vir, não, irmãos. Ele estava lá em casa, ele veio, né? Mas nós vamos orar e ele vai receber a cura em nome de Jesus. Então nem sempre nós vamos estar bem para fazer a obra de Deus, não. Mas se a gente esperar estar bem para fazer a obra de Deus, irmãos, nós vamos deixar de fazer várias vezes, né? Eu já fui fazer a obra de Deus doente, já fui fazer a obra de Deus triste, já fui fazer a obra de Deus às vezes chateado com alguma situação, já fui fazer a obra de Deus uma vez com uma dor tão grande, que tive que ficar ali disfarçando para ninguém perceber, porque senão poderia desanimar os outros no evangelismo. No evangelismo, certa vez eu estava com uma dor no pé da barriga tão grande, eu não sabia o que era. E fui fazer a obra do Senhor, irmãos. Cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, cheguei gemendo. Cheguei gemendo e falei para minha esposa: meu Deus, eu estou morrendo. Falei: nenhuma hora por mim. Aí minha esposa orou por mim, colocou a mão, estava deitado no sofá. Aí minha esposa falou: Senhor, visite ele aí agora, tire toda dor, tire toda enfermidade em nome de Jesus. Aí ela falou para mim: William, Jesus te visitou aí agora. Isso despertou minha fé de uma maneira tão sobrenatural, que na mesma hora eu parei de sentir a dor. Na mesma hora eu caí ali no sono, que eu não estava conseguindo nem dormir. Mas na mesma hora eu caí ali no sono, irmãos, e no outro dia acordei bonzinho, fui trabalhar bonzinho, irmãos. Mas se eu não tivesse ido fazer a obra, tivesse ficado em casa, né, duvidando, pensando em um monte de coisa, será que eu teria sido curado? Será que essa fé teria sido ativada na minha vida? Então, irmãos, fazer a obra de Deus de todo o coração nos traz também cura. E aqui no versículo 24 diz, ó: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da sua herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A Bíblia nos ensina a fazer a obra de Deus com amor. Só que a Bíblia também nos ensina que Deus é um Deus de recompensa. A Bíblia fala que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Deus é um Deus de recompensa, irmãos. Você tem que fazer para Ele sem esperar nada de troca. Mas Ele faz questão de te abençoar. Tem muitas vidas que estão perdendo a bênção. Por quê? Porque não querem cumprir o propósito, o chamado de Deus na vida deles. E Deus está sempre mostrando: faça a minha obra, vai ajudar o seu irmão, vai ajudar os seus pastores, vai ajudar a sua liderança, vai ajudar a sua família. E às vezes as pessoas ainda resistem a fazer a obra do Senhor. Aí perde a bênção. Porque olha só no versículo 25 para encerrar. Diz assim, ó: quem cometer injustiça, receberá de volta o quê? A injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Eu acho isso muito forte. Quem cometer injustiça receberá o quê? A injustiça. A Bíblia fala, irmãos, que existe a lei, uma lei espiritual, que é a lei da semeadura. Se a gente não plantar, a gente não colhe, irmãos. Não tem jeito, não tem como burlar essa lei. Se a gente não plantar, a gente não colhe. A Bíblia fala: quem planta pouco, pouco colherá. Quem planta muito, muito colherá. Mas quem não planta nada, nada colherá. Se eu plantar espinhos e abrolhos, eu vou colher espinhos e abrolhos. Mas se eu plantar uma rosa, se eu plantar uma flor, eu vou colher uma rosa, eu vou colher uma flor. E às vezes nós passamos muito tempo das nossas vidas plantando discórdia. E às vezes queremos receber amor. Às vezes nós plantamos dissensão e às vezes queremos receber amor. Às vezes nós plantamos amargura, às vezes nós plantamos ódio. E às vezes queremos receber carinho, afeto, amor. Não vamos receber, irmãos, porque as pessoas não vão aguentar nem ficar perto de nós, se a gente ser assim, né? Se a gente for aquela pessoa fechada, aquela pessoa encrenqueira, quem é que quer ficar perto de um encrenqueiro? Não é verdade? Lá no meu serviço tem alguns irmãos lá, né? Alguns colegas de trabalho, que muitas vezes eu vejo de longe assim, os colegas de trabalho, né? Às vezes eu vejo de longe assim, quando eu tenho a chance de desviar, eu desvio. Porque a pessoa já vem querendo arrumar encrenca, e falar do chefe, e falar do supervisor, e falar que nada presta, que nada tá bom, que nosso salário não presta, que o emprego não presta. Então quando eu vejo, eu falo: vixe. Quando eu posso desviar, eu desvio.
mas tem aqueles que só de chegar alegram o ambiente. Irmãos, nós temos que ser essas pessoas que quando chegam, alegram o ambiente. A missionária Raimunda falou ontem, né? Pastor, ontem ela falou para mim, pastor, amanhã eu vou para o Valparaíso com meu esposo, se der, eu vou para o culto. Pensei, vou nem falar nada, vou ficar quieto aqui. Vou ficar calado, vou ficar quieto, mas eu já fiquei preocupado, né, dela não vir. Porque, irmãos, é muito bom ter irmãos que chegam na igreja alegrando o ambiente. Porque pensa que é fácil estar aqui nesse altar? Não é fácil não, irmãos. Irmãos, eu sou sincero, vou falar a verdade aqui. Quando nós estamos aqui no altar, a batalha espiritual vem de todos os lados. A batalha espiritual vem porque a gente intercede pelas nossas famílias, né? Pelos nossos parentes. A gente prega na live, dá estudo bíblico, prega aqui em cima. Então o inimigo nos ataca de todo lado. Então na igreja sempre está fazendo o quê? Rodízio de pessoas. E já passaram na igreja pessoas de todos os tipos, já passaram na igreja. E às vezes quando nós estamos aqui, nós sentimos dentro de nós. Nós sentimos aqueles, né, que nos querem bem, aqueles que nos abençoam, aqueles que oram pelas nossas vidas. Mas também, irmãos, passam pela igreja pessoas que do nada guardam algum sentimento ruim contra a gente. E muitas vezes nós não sabemos nem porquê. Tem pessoas, irmãos, que chegam até a odiar a gente. E a gente fala, meu Deus do céu, da onde vem esse ódio? O que eu fiz? E isso é normal, porque todos que pregam a palavra de Deus não vão ter só amigos, não. Vão ter aqueles também que vão fechar o coração, endurecer o coração e vão querer que o pastor morra. Existe, irmãos. Certa vez o irmão falou, pastor, isso existe? Irmãos, existe. Jesus Cristo falou, por causa do meu nome, vocês vão ser caluniados, injuriados, perseguidos e até mortos por causa do meu nome. Isso acontece. Então estar aqui em cima não é fácil. Pessoas de todos os tipos, irmãos. Lá no Sol Nascente, tinha um sujeito lá que começou a visitar a igreja. Aí eu comecei a perceber, eu falei, ele não está visitando a igreja aqui para adorar a Deus, não. Esse aí está querendo alguma encrenca. A gente tem um discernimento de espírito, né, irmãos? Esse aí está querendo alguma encrenca. E aí, quando chegou o dia, né, que o pastor da minha antiga igreja fez uma reunião, e esse pastor foi comunicar que nós não permaneceríamos lá na obra, e ele comunicou assim, né, numa reunião. A reunião era para ser fechada, só com os membros da igreja. E essa pessoa que me desejava mal, essa pessoa que eu sabia que queria o meu mal, que me odiava, uma vez criou confusão até com a gente lá no evangelismo, falou uma coisa com a minha esposa que eu não gostei, e aí eu não deixei barato, porque não é porque é crente que tem que ser besta, não, né? Não deixei barato. Falou uma coisa com minha esposa lá. Então eu sabia que ele não desejava o bem da gente. E no dia dessa reunião, ele estava lá. Não poderia estar, mas ele estava. E aí quando o pastor comunicou a nossa saída da frente da obra, eu percebi a cara de satisfação que esse sujeito fez. Fez uma cara de satisfação que você chega a abrir o sorriso. Então, irmãos, a gente sente quando a pessoa não quer o nosso bem. Então não é fácil estar aqui em cima. Então quando nós temos pessoas que oram por nós, querem o nosso bem, estão nos ajudando, isso é muito bom e é isso que a igreja precisa. A igreja precisa de pessoas que amam umas às outras. Quem precisa de encrenca, de confusão, essas coisas, é o diabo, né? É o inferno, porque eles são atormentados. Então a palavra de Deus diz isso, ó, quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Nós somos um corpo. Todos nós somos membros de um só corpo. A obra de Deus não pertence ao homem. A obra de Deus pertence a Deus. E Ele conta com todos nós. Como eu disse no começo, servir a Deus é uma oportunidade que nós não podemos dispensar. Servir a Deus é um privilégio, irmãos. E Ele conta com todos nós. Então, se eu deixar o meu irmão fazer a obra sozinho, eu não estou sendo justo, né? Aqui fala, quem cometer injustiça, já pensou se eu ver o pastor Evaldo fazendo a obra sozinho, eu não ajudar ele? Eu não estarei sendo justo, irmãos. E a Bíblia nos chama para sermos justos. O justo pratica a justiça. Praticar a justiça é fazer a vontade do Senhor, é fazer a obra de Deus. Para fazer este culto dos jovens, foi um esforço muito grande, porque não é só o esforço físico, é esforço emocional, é esforço espiritual também, sabemos que não é fácil. Os jovens dirigiram o culto ontem, e eles dirigiram o culto muito bem, foi muito bom, sentimos a presença de Deus, eles se saíram muito bem. A Ana Clara mostrou o talento dela logo no começo. Só que esse talento dela nós já tínhamos identificado desde o começo.
Quando eu ouvi a voz dela, não tinha nem ouvido no microfone. Eu ouvi a voz dela, falei, opa, tem um chamado para a palavra. A entonação, né? A gente fala, a gente tem cuidado para elogiar os jovens, né? Com medo dos jovens, né? Muitas vezes se empolgar. Não pode se empolgar, é tudo para a glória do Senhor. Mas isso, irmãos, é de todo coração. Todos precisam de uma motivação, de um incentivo, né? Precisam de um incentivo. A Bíblia fala, motivar uns aos outros no amor. Então o que acontece? A gente percebe os talentos, os dons dos jovens, a gente percebe. Ontem os jovens dirigiram o culto e dirigiram muito bem. Mas nós sabemos que vem as retaliações. E eu quero encerrar essa pregação pedindo para que os irmãos venham orar essa semana. Para repreender as retaliações. Porque nós já temos experiência com isso. No outro culto, acho que foi no aniversário, não sei, ou foi no culto das mulheres, eu já tinha que dar essa instrução para a igreja. Eu falei, ó, nós já temos experiência com isso. Todas as vezes que tem um culto, e esse culto é bastante abençoado, começa a vir retaliação. Começa a acontecer coisa na igreja. A igreja começa a esvaziar muitas vezes, um irmão ou outro some da igreja. Às vezes a pessoa até sai da igreja e nem explica nada, a gente nem sabe por que saiu. O diabo ele vai querer plantar discórdia. O diabo ele vai querer plantar mágoa, raiva. Por quê? Porque ele viu que a festa foi bonita, ele quer estragar. Ele quer estragar, irmãos. Então nós vamos orar para repreender as retaliações. Eu gostei da atitude do pastor Robson, né, e da pastora Elisângela, que eles chegaram aqui e anunciaram diante da igreja, né, a sua saída, estão saindo debaixo da bênção do Senhor. Porque eles foram apresentados diante da igreja. E eles estão anunciando, né, que vão começar esse novo projeto também, diante da igreja também. Ou seja, entraram na bênção e estão saindo na bênção. Agora tem pessoa que sai da igreja, sai do grupo ali e não dão nem tchau. Não dão nem tchau, irmão. Quando o pastor vê, está lá, saiu. E a gente não sabe nem porquê muitas vezes, né? Aí vocês acham que isso não machuca, não? Às vezes a gente não fala, né? Porque a gente não quer trazer chateação para os irmãos. Machuca, irmãos. Aqui na igreja tinha antes do Jesuíno chegar, né? Eu não sei se Jesuíno já tinha chegado, acho que ele já tinha chegado. Antes de formar esse grupo de louvor, tinha um monte de jovens assim, né? A maioria eram mulheres. Tinha várias mulheres, adolescentes, tudo bem, é jovem, né? Adolescente. Mas, irmãos, chegou um dia assim que de uma hora para outra saíram tudo do grupo e saíram da igreja. Sem falar nada, sem anunciar nada, os pais também. A mãe que era para dar exemplo, os pais também. Aí saíram. E aí, irmãos, no mesmo dia, assim, era de noite, eu fiquei bastante triste. Eu estava até fazendo uma live lá. Quando eu vi, saiu. E por que saiu? Porque muitas vezes a gente corrigia. Porque a gente não vai falar só palavra agradável. Às vezes a gente corrigia. Mas saíram. Aí, estava fazendo a live, na mesma hora a minha esposa presenciou. Como que eu fiquei triste? Isso machuca o coração do pastor. Então, não é assim que se faz as coisas, irmãos. Ninguém é obrigado a ficar onde não quer. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. O pastor Cláudio Duarte também ensinou isso. Todos nós temos a obrigação de amar. Mas gostar é outra coisa. Porque gostar envolve gosto. Não é verdade? Tem gente que gosta de comida mais salgada, outros não gostam. Gostar envolve gosto. Então ninguém é obrigado a gostar, mas é obrigado a amar. Porque amar não é só um sentimento. Amar é fazer o bem para a pessoa e não fazer o mal. Então precisamos de cada vez mais de pessoas comprometidas que façam a obra de todo o coração e que nessa semana nós venhamos, irmãos, orar para Deus repreender todas as retaliações contra os jovens, contra os varões, contra as varoas. Sei que tem irmãos aqui passando dificuldade. Vamos até fazer uma oração aqui no final do culto. Tem irmãos aqui enfrentando lutas. Tem irmãos que estão saindo das lutas. Não é verdade, irmã Geni? Tem irmãos que estão saindo das lutas. Mas outros ainda estão no meio das lutas. Outros vão entrar nas lutas. Por isso nós temos que estar juntos em todos os momentos. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram também, irmãos. Então que a união e que o amor prevaleça na igreja e que a gente faça tudo de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, porque é a Cristo, o Senhor, a quem nós estamos servindo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a palavra nessa noite. E hoje, com muita alegria, nós já vamos estar encerrando. Até anunciamos ontem, né, que o culto ia ser mais rápido, porque os irmãos precisam descansar também. E só um aviso aqui, eu até anoto as coisas, porque às vezes eu esqueço. Um aviso aqui, irmãos. Ontem sobrou vários refrigerantes e sobrou também alguns pacotes de pães, né? E ali eu botei no grupo, mas eu não sei se todos viram o aviso ali no grupo. Então eu quero estar anunciando também, irmãos. Os pães que sobraram e os refrigerantes que sobraram, se os irmãos que contribuíram concordarem, nós vamos estar levando para o evangelismo sábado que vem. Não é muito pão e não é muito refrigerante. Então se alguém quiser contribuir mais um pouco, aí nós vamos levar a sopa,
vamos levar o pão e vamos levar os refrigerantes. Os irmãos concordam com isso? Concordam, irmãos? Então, sábado que vem, quem puder nos ajudar, os irmãos que tem carro também para a gente levar o isopor, né, as coisas, aí vai ser uma bênção do Senhor no sábado que vem. E hoje, só para encerrar com muita alegria, quero chamar aqui na frente nosso irmão Jonatas, quero chamar aqui na frente nossa diaconisa Daniele, quero chamar nosso irmão Vitor e nosso irmão Samuel também. E quero aproveitar para dar aqui um testemunho, né? Quando os irmãos vêm aqui na frente, quero aproveitar para dar um testemunho. Quando saiu a família do nosso irmão Rodrigo e quando saiu a família do nosso evangelista Jefferson, eu não sei se eu cheguei a anunciar na igreja, nem lembro. Mas aí nós começamos um propósito de 21 dias para Deus enviar trabalhadores para a Seara. Não sei nem se a igreja sabia. Porque eu falei, Nima, vamos começar esse propósito lá em casa, né? Porque nós já temos outros propósitos também junto com a igreja, mas esse vamos fazer nós, né, que somos ali a liderança da igreja. Aí nós começamos esse propósito de Deus enviar trabalhadores para a Seara. Fizemos o propósito de 21 dias. Aí acabou os 21 dias, Deus ainda não havia enviado ninguém. Aí passou um mês, creio que uns 2 meses, ainda Deus não tinha enviado ninguém. E o mistério era tão grande que a igreja tinha esvaziado mais. Eu falei, Deus, que mistério é isso? Mas já tinha acontecido isso outras vezes. Aí nós continuamos crendo, porque isso acontece mesmo nas igrejas, né? Aí, irmãos, algumas semanas para cá, né? Essa família tem nos visitado. Essa família já tem testemunhado que elas sentiram o Espírito Santo aqui nessa igreja. Então, hoje, eles anunciaram para minha esposa que iriam estar se apresentando aqui como congregantes. E aqui, irmão Jonathan, nós temos, né? Essa tradição de apresentar os irmãos aqui na frente, fazer uma oração, né? Apresentar diante da igreja. E aí nós vamos adicionar também, se os irmãos, né, quiserem, porque nem todos gostam de redes sociais, mas vamos adicionar os irmãos também no grupo da igreja, né, o grupo segundo o coração de Deus. Então entendem, irmãos, que isso aqui que está se concretizando hoje também é resposta de oração, resposta do propósito de 21 dias. Então eu creio que todas as orações têm resposta quando nós oramos no Senhor, amém? Quero convidar a igreja para se colocar de pé. E nós vamos estar aqui apresentando, orando por essas vidas, né? Podem ficar aqui no meio, irmãos, aqui no meio aqui, receber a oração, em nome de Jesus. Vamos estar orando por essas vidas. E os irmãos estendam as mãos nessa noite de hoje para a gente estar abençoando em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nessa noite, Pai, quero abençoar aqui essa família, Senhor. Quero abençoar, meu Pai, porque eu sei que foi o Senhor que trouxe aqui para este lugar, meu Pai. E nós cremos que foi resposta de orações, meu Senhor. Cremos que o propósito que nós começamos ali, fizemos em família, o Senhor respondeu agora e confirmou no coração deles também. A palavra do Senhor disse nessa noite que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer de todo o coração para o Senhor, porque isso aí também vai abençoar outras vidas, Pai. Que o Senhor possa aperfeiçoar cada vez mais o chamado na vida deles, Senhor. Que o Senhor possa derramar cada vez mais dos seus dons espirituais, dos seus talentos. A Tua palavra fala que aquilo que nós ligarmos aqui na terra vai ser ligado nos céus também. Então a Tua igreja está abençoando e nós repreendemos, Pai, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, toda palavra negativa, Senhor, todo sentimento contrário, todo sentimento de oposição, nós repreendemos nessa noite, porque nós cremos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, Pai. Abençoe essas crianças, abençoe esses jovens também, Senhor. Eles vão ter oportunidade aqui, Pai, porque é o Senhor que dá oportunidade, não é o homem, e que eles possam crescer cada vez mais nesse ministério, que eles possam fazer com amor, com alegria no coração, não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade. É o que nós te pedimos nessa noite e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? A igreja pode aplaudir o nome do Senhor, em nome de Jesus nessa noite, viu? E que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos se sintam felizes aqui neste lugar, amém, irmão? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Então, irmãos, é isso. Às vezes, irmãos podem pensar assim, né? Nossa, por que o pastor dá oportunidade? Muitas vezes no outro ministério, eu já tive essa experiência com o pastor Everaldo. O pastor Everaldo, a irmã Geni lembra, ele dava a mesma oportunidade, irmãos. Às vezes a pessoa desviava, depois voltava, ele dava oportunidade de novo. E aí eu aprendi isso, que nós temos que fazer isso mesmo. Porque